Próximo princípio, princípio da alteridade, também conhecido como princípio da transcendentalidade. Não se pode criminalizar conduta meramente interna. Mero pensamento não é crime. Conduta meramente autolesiva também não é crime. O sujeito se lesionar, cometer uma lesão corporal contra ele próprio, tem como ser crime de lesão corporal? Não, não tem como ser crime. Por quê? Porque se é contra ele próprio, qual a relevância penal disso? Muito triste, claro, que a pessoa se mutile. Claro, isso é muito triste. Contudo, isso se resolve lá no campo da psiquiatria, da medicina. Não é o direito que vai resolver isso, muito menos o direito penal, ok? Tem uma situação em que a autolesão pode ser crime, mas não é crime de lesão corporal, é crime de estelionato. Como assim? Digamos que o sujeito contrata lá um seguro do corpo dele, ele é jogador de futebol e ele contrata um seguro que, se a perna dele for lesionada, ele vai ganhar ali 1 milhão do prêmio do seguro, né? De indenização pelo seguro, melhor dizendo. Ele vai ganhar ali 1 milhão de valor de seguro se a perna dele for lesionada. Ok. Aí, num belo dia, a perna dele está perfeita, ele vai lá e lesiona a própria perna porque ele quer ganhar o dinheiro e quer parar de trabalhar. Nesse caso, essa autolesão dele não é crime de lesão corporal, porque foi contra ele. Contudo, percebam que se ele usar disso contra a seguradora para pretender uma vantagem ilícita, ele estará praticando o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, ok? Outra questão importante aqui, não se pode criminalizar o mero pensamento. Atenção, não se pode e nem é criminalizado o mero pensamento. Então, perceba comigo aqui, ser nazista é crime? Não, ser nazista não é crime. Como assim? Espera aí, calma, entenda. O sujeito professar para si a ideologia nazista não constitui crime. Ele pensar isso, concordar com isso, por mais abjeto e imoral que seja, não constitui crime, diante do princípio da alteridade ou transcendentalidade. Contudo, se o sujeito externaliza isso, passa a ostentar a suástica, passa a fazer apologia ao nazismo, aí sim passa a ser crime. Claro, mas o mero pensamento não é crime. Até por questões probatórias também. Como é que se prova o mero pensamento? É difícil, né? Mas digamos que ele confesse. Não, o sujeito confessa lá e diz lá no interrogatório que ele de fato é nazista. Mas ele nunca professou perante terceiros isso, nunca defendeu perante terceiros, nunca ostentou suástica, nunca tentou nada no mundo concreto contra os judeus, por exemplo, ali, né? Nunca tentou nada. Ele simplesmente concorda com a ideologia nazista, guarda isso para ele e, uma vez interrogado, confessou tão somente isso e a única prova é essa. Dá para condená-lo por algo? Se ficou só nisso, se ele só confessou o que é o mero pensamento dele, não dá para condená-lo, porque ele não fez apologia. Ele confessou na hora da audiência ali, ou na hora do interrogatório na delegacia, por algum motivo, mas ele não fez apologia daquilo. Então, não dá para condená-lo, ok? Por mais imoral que seja, certos pensamentos são só isso, pensamentos. Muita atenção para isso. Da mesma forma, o sujeito ser racista enquanto pensamento não é crime. Ser homofóbico enquanto pensamento também não é crime. Agora, se ele externaliza o racismo, aí sim passa a ser crime. Se ele ofende alguém, se ele segrega, discrimina, aí sim passa a ser crime. Ele incorre no crime, tá? Outra coisa também, ser pedófilo não é crime. Como assim? Que loucura é essa? Isso dá até um corte, né? Dessas aulas nossas aqui, eu vou fazer alguns cortes, colocar no YouTube, só para chamar a atenção para o nosso curso aqui. Mas voltando, ser pedófilo não é crime. Explico. Pedofilia é uma doença mental. A externalização da pedofilia já é outra coisa. Quando o sujeito externaliza a vontade dele de se relacionar sexualmente ali com crianças, aí sim passa a ser crime. Quando ele se relaciona, quando ele produz ou adquire, faz o download de material de pornografia ou nudez de criança, aí sim passa a ser
crime. Mas enquanto ele não externaliza isso, quando é só para ele, tão somente isso, ele não externaliza de fato, não é crime. Pedofilia por si só é uma doença e não é crime. Será crime se houver a externalização daquilo ali. Muita atenção. Por mais imoral que seja, tá? É muito imoral, com certeza. Por mais imoral que seja, pedofilia por si só não é crime. Olha que interessante também. O direito penal ele pune em razão do fato e não em razão do autor. Muita atenção aqui. O sujeito pode ser a pior pessoa do mundo. Ninguém gosta dele, ele é muito mal educado, muito grosseiro, muito estúpido, pior pessoa que tem. Votou naquele candidato que você odeia, né? É a pior pessoa do mundo. Mas é possível que ele seja acusado de um crime e seja inocente. O fato dele ser a pior pessoa do mundo não torna ele culpado de um crime. Pensem nisso. O fato dele ser uma péssima pessoa não torna ele culpado de um crime e nem deve sugestionar o juiz a isso. Não deve aumentar no juiz a propensão de condená-lo porque ele é uma péssima pessoa. Não. O fato dele ser uma pessoa horrível não torna ele culpado de crime. Da mesma forma, o fato de ser uma pessoa ótima, querida por todos, que faz caridade, pessoa excelente, também não torna ele inocente de crime por si só. Se houver prova suficiente e válida da culpa do sujeito, ele tem que ser condenado. Presentes demais requisitos? Claro, tem que ser condenado, mesmo que seja a melhor pessoa do mundo. Esse é o ponto. Então, não se pune e também não se deixa de punir em razão da pessoa, mas sim em razão do fato. O sujeito pode ser multireincidente em vários crimes, mas agora ele é julgado por um novo crime. Nesse novo crime, ele tem todos os direitos, presunção de inocência, o direito de produzir provas, e se ao final restar dúvida, ele tem que ser absolvido. Por mais que seja culpado de vários outros crimes em relação aos quais ele já foi condenado e já transitou em julgado, se no crime atual do julgamento de agora ele é inocente, ou se não há certeza de que ele é culpado, ele tem que ser absolvido. Esse é o ponto.